Ok, continuo no primeiro dia fazendo vídeos e eu dei uma procurada na internet, estou procurando exatamente coisas que pessoas já falaram, eu não concordo, e estou tentando corrigir um pouco disso. Então, vi um vídeo aqui de um rapaz falando de uma briga entre o Pirula e o Nando Moura. E eu vi os comentários das pessoas. Então tem um comentário muito interessante aqui, eu vou ler ele, tá? Diz assim no comentário: Pirula, tá, com 2 L's, é um cientista que usa o canal dele para divulgar ciência, enquanto que Nando Moura é um músico e professor de música, cristão que só fala sobre o que não entende bulhufas. Então o que eu acho interessante é que o Pirula, ele não entende bulhufas do que ele fala também, tá? Com exceção de alguma coisa sobre fósseis que eu tenho certeza que está errado. Porque se ele for pegar vídeos de pessoas que sabem sobre datação, sabem sobre, por exemplo, pega um geocronólogo da USP e pergunta como é que foi calculada a constante de decaimento radioativo. Pergunta qual que é o erro dessas constantes de decaimento radioativo. Pergunta como é que foi chegando nesse valor. Faz uma análise, vê se a resposta é consistente. Então o que eu quero falar é o seguinte, até as coisas que ele fala, que está na área dele, a gente pode discutir e tem problemas aí, tá? São ciências que não são igual a sismologia, por exemplo, a onda sísmica passa em determinadas camadas e vai amostrando elas. São ciências que dependem de amostragens, vamos supor, a mesma coisa que eu pegar um catálogo sísmico de um dia e calcular um risco sísmico. Eu preciso de um catálogo sísmico de pelo menos 100 anos ou mais às vezes. Então você pega uma amostragem de uma coisa de 1 bilhão de anos, por exemplo, de decaimento radioativo, e amostra ela durante um ano ou coisas menores do que isso. Você vai ter valores com erros muito grandes. Então, assim, até as coisas que ele fala são argumentáveis, dá para gerar uma discussão, uma polêmica boa, uma discussão boa. E a gente ainda vai chegar nesse ponto. Agora, o que eu acho interessante é que o ponto de vista que é colocado não é assim que o Nando Moura é cristão, que só é músico, e o Pirula é um cientista. Não é isso. Vamos chamar o Pirula de pesquisador, para ser justo, né? Não seria justo confundir com um cientista, uma pessoa que estuda vários campos da ciência ao mesmo tempo, de forma profissional. Seria um pouco desonesto isso. Mas não é a questão de ele ser um pesquisador, é a questão de ele ser um pesquisador ateu, que tem uma visão do mundo sem o criador do universo. E parece que as pessoas que seguem ele, não todos obviamente, mas tem um grupo de fanáticos que vão atrás das pessoas. No canal do rapaz aqui, pessoas ameaçando o cara de morte. Então assim, e o próprio Pirula deixa um comentário no vídeo do cara, falando assim: eles eram meus amigos, os que te ameaçaram de morte, mas eles só estavam te trollando, o cara fala. O próprio Pirula escreve um comentário no canal do cara e fala: mas alguns nem são mais meus amigos, ele fala. Mas o que eu acho interessante aqui é que a maioria dos ateus, eles não são ateus, eles vendem a ideia de ateísmo, e tem otário que compra. Mas a maioria dos ateus, eles acreditam num outro Deus, vamos supor assim. Só para eu ter uma ideia, poxa vida, vamos supor, eu já recebi apelidos, tá? Vários, né? Durante a vida, normal. Agora, ninguém me disse como é que eu escrevia meu apelido. Então vamos supor, Pirula tem um apelido dele. Não sei como é que chegou à conclusão, mas o apelido dele é Pirula. A pergunta é, quando você dá um apelido para uma pessoa, como é que ele soube que era com 2 L's e não com L só? Não é legal? Então, Pirula com 2 L's, em finlandês, é diabo, não é isso? E Pirula com L só não é nada. Então o cara escreve o nome dele é diabo em finlandês. O apelido dele é diabo em finlandês. Então, seria de se pensar de que o cara, ele não é ateu, não é verdade?
Tipo, essas coisas não passam batidas por ninguém. Então, o que eu digo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o primeiro passo para ir pro outro lado, então o lado do bem, é você chegar no lado neutro. Então, vamos trazer todo mundo pro neutro. Depois a gente carrega pro outro lado. Como o pessoal diz aqui nos Estados Unidos, o diabo ele não veste capa vermelha, ele não tem rabo e chifre, tá? O diabo anda de Harley Davidson. O diabo é sedutor. O Satanás é sedutor. Isso é uma verdade. Ele te seduz de alguma forma. Se ele fosse horroroso, de chifre e garfo, ia ser difícil convencer as pessoas. Ele tem que ter uma carapuça. Então, o que eu penso assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente observa. Tem um livro muito interessante, não lembro o autor, mas você pode procurar. São 9 ateus mudam de ônibus, e fala sobre história de pessoas. E como a maioria dos ateus, tem muitos ateus cientistas, tá? São 9 cientistas ateus que mudam de ônibus. Quando chega na velhice, você começa a fazer perguntas diferentes que você não faz na sua juventude. Mas basicamente, o que eu percebo é o seguinte: se você tira Deus da equação, o Criador do Universo, que fez tanto bem a nós, ele simplesmente não se pronuncia já há muito tempo. Mas a gente devia ter mais medo ainda dele por causa disso, porque ele não está se pronunciando há muito tempo. E não ter menos medo, menos temor. Mas eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado assim, com que a gente põe energia. Vale a pena investir e estudar para ser um ateu? Tipo assim, o que você ganha com isso? Pronto, a partir do momento você é um conglomerado de células, beleza. Qual que é o fundamento da sua vida? É simplesmente biológico? É se reproduzir, comer? É isso? Ou como, por exemplo, um outro camarada aí que se diz cristão, na verdade, e eu não vejo dessa forma. Ele diz que o ser humano, na Carta da Terra, ele diz que o ser humano é como se fosse um câncer na Terra. É um pedaço da Terra que resolveu se revoltar contra ela mesma, e que o ser humano deveria ser extinto. O ser humano, para quem nem eu conhece a floresta amazônica, se você vê uma pessoa num pedaço da floresta amazônica, por exemplo, numa aldeia ecológica, tá? Na floresta amazônica, tem algumas, a Natura compra, por exemplo, Castanha do Pará, lá no Jari, esqueci o nome da estação, é perto da estação ecológica, mas não é estação ecológica, é um lugar sustentável. Você vê assim, o lado da floresta, do outro lado do rio, assim, as árvores mortas, caídas, tudo sujo, trepadeiras matando árvores, sabe? Aquelas ervas daninhas que sobem, trepam na árvore e matam a árvore lá de cima. E do outro lado da floresta, onde os caras estão trabalhando, tudo bonito, as árvores bem saudáveis, sabe? E você vê que o ser humano, ele não traz desequilíbrio. O ser humano, como natureza, como natural, ele traz equilíbrio para a natureza. Eu acredito que o ser humano, ele é o guardião da natureza. Às vezes os seres humanos cometem erros, mas a maioria dos seres humanos cometem erros intencionais, tá? Se você pegar uma pessoa simples, ela vai saber cuidar da fazenda dela, do sítio dela, ou da casa dela, ou de qualquer coisa que ela cuida, dos animais, do cachorro e tudo mais, com muito carinho. Eu acho que o ser humano ele é especial, e eu acho que a gente tem que dar atenção para esse tipo de coisa. Então, assim, de forma geral, o que eu quero falar é o seguinte: o Nando Moura grita um pouco, etc, tal, porque ele fica nervoso. Imagina quantas pessoas xingam esse cara sem necessidade nenhuma. Não gostou do canal do cara, que nem aqui, você está assistindo, não gostou? Clica lá no xizinho, entendeu? Sai fora. Isso aí, sem drama. Tem que fazer drama. Se você vai fazer draminha, vai lá, aperta dislike ou qualquer coisa do tipo, vai fazer draminha, que você é da geração Snowflake, que eu já falei aqui.